o debate sobre o modelo de família, ele vem se intensificando, ele vem se dando com mais intensidade. O discurso vem sendo inflamado cada vez mais. Há aquelas pessoas com motivações políticas, com motivações religiosas, ideológicas, né, que querem implantar suas ideias, desrespeitando a diversidade, a pluralidade de ideias. Esses que se autodeclaram protetores dos bons costumes, da moral, né? Esses tais cidadãos do bem, eles vêm trazendo esse debate. Eles vêm trazendo esse debate. Na mente desses, a família tradicional corre um grande risco, um grande perigo. O discurso é que há um mal atacando as famílias. Mas qual família? Qual é a nossa referência de família ideal? Existe uma família clássica, uma família perfeita, uma família harmoniosa? Muitos utilizam desses discursos que antigamente as famílias eram felizes, que não existia um problema, existia uma harmonia, né, uma certa harmonia. É, e se a gente, alguns até tentam trazer, né, alguns discursos bíblicos sobre isso. Se a gente for entrar na Bíblia sobre as famílias, nós podemos ver desde Adão e Eva, Noé, a gente pode pegar Abraão, Jacó, ou mesmo Davi, né, homens que eram segundo o coração de Deus, que tiveram um problema dos mais distintos com relação às famílias, problemas difíceis, até mortes, né? Então nós estamos aqui analisando, desde a família pré-moderna, estamos falando sobre patriarcado, né, família segundo quem, vamos falar agora sobre a família moderna, vamos falar sobre a família contemporânea. Sabemos, já discutimos que na família pré-moderna a sociedade estava nas mãos dos homens, mas a sociedade ela mudou, as famílias também mudaram. Houve transformações das mais intensas e que essas transformações vêm remodelando a estrutura de famílias. A gente, pegando essa ideia da família moderna, podemos entender que ocorreu uma grande revolta contra os privilégios desfrutados pelo clero e a nobreza no antigo regime. E uma das maiores mudanças, revolução da humanidade, historicamente, podemos considerar que foi a Revolução Francesa, que chegou, eles aboliram a ideia de tradição, de hierarquia da sociedade francesa, né, dando lugar aos princípios de liberdade, fraternidade, igualdade. Foi estabelecido a questão da igualdade dos direitos entre os cidadãos. A sociedade mudou, as famílias automaticamente também mudaram. Nessa igualdade de direito de cidadãos, significava que ser homem e mulher não poderia mais ser estabelecido entre eles essa relação hierárquica, como na família pré-moderna. Na figura da família extensa, a mulher era reprodutora, enquanto a mulher moderna ela já representa a figura de mãe e ela passa a ganhar certos poderes que ela não tinha nessa família pré-moderna, na família extensa. As mulheres ganharam poder enquanto representante, né, dos instintos maternais e do amor maternal. A mulher cabia o quê nesse contexto moderno? Gerir o espaço doméstico, enquanto o homem ficava no espaço público. Houve uma mudança também nesse processo das famílias modernas, que exigia também uma população mais qualificada. Ou seja, essa população se transforma na fonte maior da riqueza da nação. Uma população com boas condições de saúde e educação qualificada é aquela que vai extrair o bem da natureza existente no território. Então,
começa a ter uma outra olhar, uma outra visão sobre as crianças. A criança passa a ser a criança do futuro. No início do século XIX, vai haver uma grande revolução médica, uma medicalização social e, ao mesmo tempo, uma revolução pedagógica. O ensino ele passa a ser obrigatório. É um ganho nas sociedades modernas. Dentro desse contexto político, a família qualificada, a família com boa educação, vai implicar que as crianças serão objetos de grandes investimentos. Há, dentro desse contexto, uma construção etária de crianças adultas, crianças adolescentes, crianças mais velhas. Essa história das idades, elas começam a ser bastante estabelecidas a partir do século XIX, onde vai surgir uma metáfora, uma ideia da criança que é a representação do futuro. Os pais, dentro desse contexto, são levados a atribuir à criança todas as perfeições. E eles ocultam e esquecem os defeitos, a questão da doença, a questão da morte. A gente pode analisar Freud, né, dentro desse contexto, que ele, numa passagem de uma obra sobre o narcisismo, ele traz uma frase sobre a majestade, Sua Majestade o bebê, que é bem interessante, né? Que não menciona as falhas e as faltas das crianças, nem as deles, nem dos pais mesmo, como se fosse possível não tê-las, né? Os problemas, as falhas, as faltas. O bebê, dentro desse contexto moderno, ele é colocado na condição de majestade, como aquilo que é objeto de todo investimento feito pela cultura, em torno dessa organização da família que vai girar. A criança investida, saudável, a criança bem educada, seria a condensação de uma população, de uma nação rica. Nessa governabilidade, no espaço privado e família, a figura da mãe é aquela que vai cuidar das crianças. O poder da mulher como mãe, que está conferido a ela, será responsável pelo investimento doméstico. A mãe que vai se encarregar dos filhos e ela que vai fazer a mediação entre a família. A instituição escola, a instituição médica, também a mãe que vai direcionar. Cabe à mãe a qualidade de gestão da vida do filho. A figura do velho, dos mais velhos, passa a ser melancólico pela sua improdutividade, passa a ter um lugar marginal na sociedade, na família. Ele é um ser condenado a um tipo de morte social. E toda a família vai ser uma forma de administrar essa reprodução biológica, que possibilita a reprodução social voltada para a qualificação profissional. Algumas especialidades médicas no século XIX foram criadas em torno de possibilidade de qualificação profissional em torno da figura da criança. Um outro aspecto dessa família nuclear moderna é que quando os filhos crescem, as mães não querem que elas vão embora, porque ela deu o melhor dela, ela investiu na época em que ela era maior, mais ativa, né? Chega aos 40 anos, essas crianças querem ir embora. Esses jovens, esses jovens adultos querem ir embora. Então, cria-se um problema dentro desse contexto. A ruptura que se dá a partir dos anos 60, dos anos 70, dessa família nuclear burguesa, vai ter como ponto de ruptura, como aguilhão, é a saída da mulher desse lugar maternal. O grande operador da família contemporânea é o fato de que a mulher saia desse lugar de mãe. O período contemporâneo ele é interessante,
porque a mulher ela se refaz dentro desse contexto. A mulher já está se emancipando, ela está tendo autonomia. A mulher ela está se libertando de alguns processos, tendo acesso a algumas coisas mais. E dentro desse contexto é interessante que alguns homens entram em crise devido a essa autonomia da mulher. Nós vamos estudar um pouco, ler um pouco sobre essa questão da família contemporânea. Esta é a família moderna. Nós já falamos sobre a família pré-moderna, falamos sobre o patriarcado. E estamos pensando aqui qual é a nossa referência para uma família ideal. Qual é a referência que você tem, que nós temos? O que o Estado entende sobre a família? Grande abraço.